Olhamos e não julgamos. Oi, novamente bem-vindos ao meu canal. Me chamo Alonso e aqui é um canal livre, você bater um papo, conversar um cadinho. E hoje é o tema Olhamos e não julgamos. Sabe, eu tive na Bahia recentemente, passei alguns dias lá, na verdade 10 dias, né? Foram momentos maravilhosos, assim, que eu pude me reconectar comigo mesmo, com minha família. Só que teve uma coisa, uma situação que aconteceu que eu acho que eu deveria trazer e estou trazendo para vocês. É o tal do olhamos e não julgamos. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que aconteceu foi as pessoas falarem para mim: Uau, você engordou. Você tá muito gordo. Tá. Mas a pergunta que não cala: quem te autorizou a falar sobre o meu peso? Te dei permissão? Porque as pessoas acham que porque tem certa liberdade, que elas podem falar o que quiser, mas não é assim que a banda toca. Certos assuntos nós temos que olhar e não julgar e não falar, porque certos assuntos é delicado, são tópicos delicados para muitas pessoas. E sobre peso, para mim é um tópico muito delicado. Então a gente precisa ponderar nossas palavras, porque para muitas pessoas pode ser algo bem sensível, que é um tópico sensível, né? E teve alguns momentos que eu falei: "Ai, não vou responder, não vou falar". Só ignorei. Mas teve outro momento que eu pensei: "Bom, eu preciso me posicionar, porque as pessoas elas te tratam da forma como você permite que elas te tratem". E na segunda vez que outra pessoa veio falar sobre o meu peso, eu falei bem assim: "É sinal que eu tô bem e também a sua língua também cresceu, tá se arrastando". Aí ela falou bem assim: "Nossa, Alonso, não falei nada demais". Falei: "Pra você talvez não". Quando a gente fala sobre os outros, a gente tem que tomar cuidado, porque não é da sua conta. Você não sabe por que a pessoa teve um ganho de peso, qual a razão, se foi um problema psicológico, emocional, físico. Existem vários fatores. Então, certos assuntos a gente só pensa, mas a gente não fala. Porque não diz respeito a você, não diz respeito ao outro. Então, a gente tem que tomar um cuidado em ponderar as nossas palavras em determinados assuntos, porque nem tudo que a gente pensa a gente fala. E mesmo se eu tivesse solicitado a opinião dessas pessoas, ainda assim é um assunto que a gente tem que ter bom senso. Então, não deixe as pessoas passarem do limite e falarem coisas que possam te trazer algum constrangimento. E eu aprendi que constrangimento a gente devolve com constrangimento. Algumas vezes eu tento ser um pouco mais diplomático, mas as pessoas pedem, né? Pedem que a gente seja um pouco grosso, um pouco radical. Então, assim, imponha limites nas pessoas para que elas possam te tratar da maneira que você merece. Então, é sobre isso que eu queria trazer para vocês. Comentem aqui qual outro tópico vocês gostariam que eu trouxesse para a gente debater, para a gente conversar e o que vocês acham sobre esse assunto. Comenta aqui, meus amores. Beijos, tchau!